1990, 31 anos atrás, fomos para Angola a primeira vez. Eu tinha uma barba escura e os 4 filhos eram pequeninhos. Minha esposa Úrsula está junto comigo ali. No meio de nós dois, atrás, a filha Suzane, a mais velha. Do meu lado direito está Christoph e no meio Andreas, e lá no esquerdo está Samuel. Samuel é nosso filho adotivo, desde recém-nascido. Você já viu ele na televisão. Tricampeão brasileiro de vôlei pelo Minas Tênis Clube, medalha de prata na Olimpíada de Pequim, alguns anos atrás. Então, aí está essa nossa turma. Nós fomos para Angola, em 1990, fui ser professor de um seminário lá, e ficamos lá 2 anos, um contrato de 2 anos. Se der tempo, depois eu conto mais um pouquinho. E depois voltamos, e mais tarde fomos de novo, só a Úrsula e eu, com os filhos já criados, ficamos mais 8 anos. E, por fim, ficamos mais alguns anos, 5 anos na África do Sul, como coordenadores da Junta de Missões Mundiais. Muito bem, nosso tema essa noite é Caminhos para uma Missiologia Africana e Asiática, nesse Congresso Brasileiro de Reflexão Teológica. E o roteiro está ali, um pouco de história. Primeiro, um milênio em que havia mais crentes na Ásia do que na Europa, 1000 anos, um milênio. E um pouco da história ainda, como o Evangelho chegou de novo à Ásia e à África depois de um tempo sem. E, por último, onde e como o vento do Espírito está soprando hoje. Essa foto eu tirei na Etiópia, passei algumas vezes lá. É o roteiro de quem viaja para a África, porque Ethiopian Airways faz sempre escala em Addis Ababa, e nós tiramos alguns dias para visitar um pouco o país e encontramos uma festa muito interessante da Igreja Ortodoxa copta. E olha só a devoção desse povo. Eu fiquei impressionado com a devoção desse povo adorando o Senhor. Então, aí está o nosso roteiro. Quero começar contando uma história que me marcou bastante. Na segunda vez que minha esposa e eu fomos para Angola, nós fomos para abrir uma editora. Eu tinha aberto a editora Descoberta, em Londrina, junto com 2 amigos. E os meus amigos, ex-alunos lá em Angola, no tempo que eu fui professor de seminário, ficaram sabendo: você lá no Brasil publica livros brasileiros. Quando é que vai chegar a nossa vez? Por que ninguém nos ajuda a publicar os nossos livros? Aí eu pensei, opa, isso tem sabor de chamado, não é? E voltamos para Angola em 2003, a Úrsula e eu, com a tarefa de abrir uma editora evangélica. E ficamos lá mais 8 anos com 2 parceiros angolanos, a Lídia e o Joel. E nesse período tivemos a oportunidade, o Joel e eu, de irmos para um congresso de editores cristãos no Quênia. Então, está aí a abertura. Jambo, bem-vindos. Karibu, Quênia. Bem-vindos no Quênia. E quero começar contando uma história que me marcou bastante. Deixa eu parar um pouco a tela. Um dos palestrantes era um pastor da República Tcheca, que veio contar a sua história. Ele disse que ele estava na faculdade, na universidade, e eram mais ou menos 20 alunos da classe, nenhum cristão, nenhum crente, todos ateus. E havia com eles um aluno zambiano, um colega de classe era da Zâmbia. E esse era crente. Ele começou a falar para todo mundo: olha, Jesus transforma vidas. No começo todos riam dele, mas um após outro viram que a conversa era séria e era genuína. Jesus transforma vidas. E foram se convertendo após outros, sem que ele tivesse feito disso um propósito específico. Ele só estava compartilhando a sua fé. O líder da classe era o maior zombador de todos, não queria nem saber de que papo é esse. Mas a namorada dele foi a penúltima. E ela disse: olha, se Jesus transforma vidas, eu quero já. E o rapaz da Zâmbia, então, disse: então, vamos orar. Ajoelhou com ela na sala vazia, já depois da aula, e ela entregou a sua vida a Cristo. E aí, no dia seguinte, o rapaz, líder da classe, o maior zombador, ele disse: olha, a tua vida mudou, o que aconteceu de ontem para hoje? Ela contou para ele, e ele acabou se convertendo, toda a classe se converteu com o testemunho desse jovem crente. Esse pastor agora estava na conferência do Quênia para compartilhar o que aconteceu depois disso, que eles pensaram assim: o que nós podemos fazer? E Deus mostrou para eles que o mais importante era fazer uma nova tradução da Bíblia. A Bíblia que eles usavam era de 1600 e lá vai pedrada, alguma coisinha lá atrás. E eles então começaram a traduzir a Bíblia, e ele contou o resto da história, que não vem ao caso aqui. O mais importante é mostrar como um jovem africano transformou um país.
o pastor do Quênia, da República Tcheca, disse que naquela época havia mais prostitutas do que crentes no país. Hoje, imagino que isso já está mudado. Então, é um exemplo de um africano saindo para fazer missões, sem talvez ter tido esse propósito bem especificamente em mente. Muito bem, vocês estão vendo aí no chat que tem chamadas para vocês anotarem perguntas. Então, por favor, anotem. No fim do nosso tempo aqui, vamos ter um tempo para trocar ideias e responder perguntas. Este é só um exemplo do que está acontecendo a nível global de crentes da África e também da Ásia que estão saindo pelo mundo pregando o Evangelho. Hoje em dia fala-se muito que o Evangelho mudou. Deixa eu voltar para o meu PowerPoint aqui. Um momentinho, vamos ver se não me atrapalho tanto dessa vez. Aí está de novo. Um momentinho, agora não foi bom. Estou me batendo aqui. Tchau. Aí de novo. Aí. Fala-se muito do sul global e do norte global. O evangelho está mudando do norte global para o sul global. Em 1990, 82% dos cristãos viviam na América do Norte e na Europa. Hoje são só 33%. 120 anos depois, só 33%. O continente que hoje tem mais cristãos é a África. Em 2014, a América do Sul passou a Europa, mas em 2018, a África passou a América do Sul como o continente que mais tem crentes. 49% dos habitantes da África hoje são cristãos. Também tem declínio em alguns lugares. Norte da África, especialmente no Oriente Médio, diminuiu de 12,7% para 4,2% da população. Desculpe, eu fui avisado que o meu PowerPoint não está aparecendo, então vamos tentar de novo. Estou me batendo hoje aqui, não está bom. Um momentinho. Eu acho que vou ter que ficar com ele aberto para não me atrapalhar mais. A primeira noite, primeiro momento é o mais complicado aqui. Um momentinho, aí. De novo, agora sim. Aí está. De novo. A conferência no Quênia. E aí, em 90 havia 82% dos cristãos viviam na América do Norte e na Europa, hoje são 33% apenas. O continente que hoje tem mais cristãos é a África. 49% dos seus habitantes são cristãos. Metade da população africana é cristã. E há declínio no norte da África e no Oriente Médio, de 12,7% diminuiu para 4,2% da população. Alguns países em destaque são a Turquia, onde de 22% em 90 baixou para 0,2%. Eu sou membro da PIB de Curitiba e tem um auditório que cabe 4.500 pessoas. Ali, se juntar todos os crentes da Turquia, não lota o nosso auditório na PIB de Curitiba. De tanto que diminuiu. E no Iraque e na Síria diminuiu bastante por causa das guerras que teve nesses países. E no Iraque havia 1,5 milhão de cristãos no tempo do Saddam Hussein. Com a guerra para cá e para lá, não sobrou praticamente nenhum. Todos foram embora ou foram mortos, escravizados pelos vários grupos em guerra ali. Na Síria, a mesma coisa. Havia uma minoria de cristãos, mas que viviam em paz. Com a guerra que já dura tantos anos, eles também não sobreviveram. Então, nesses três países e no norte da África em geral, no Oriente Médio, tem poucos cristãos hoje em dia. Aí o mapa vai mostrar claramente, norte da África, não, desculpe, América Latina, África e Oceania e Ásia, o evangelho tem crescido bastante. E no norte da América e na Europa tem diminuído. A bolinha aí está mais apagada um pouco. E mais um mapa da África mostrando onde estão os cristãos. O roxo ali são os cristãos. O islamismo é verde, o hinduísmo é amarelo, tem um pouquinho na África do Sul. Podem ver bem na pontinha do cabo e um pouco para a direita. Grupos grandes de indianos que foram trazidos pelos ingleses para trabalhar na África do Sul e estão lá até hoje. 4% dos sul-africanos são indianos. E tem ainda nas religiões nativas africanas nesse continente. O norte da África podem ver que a maior necessidade
de pregação do evangelho. Os muçulmanos predominam. Na faixa que vai assim entre os dois, onde as duas cores se encontram, o roxo e o verde, chamamos de Sahel, uma região de savana que vai diminuindo até entrar no deserto do Saara. Ali é o maior campo missionário da África hoje, porque é um país, é um lugar aberto para pregar o evangelho. Temos mandado muita gente para lá para pregar. Então, isto é a parte da África. Depois de algum tempo de pujança, no norte da África, isso diminuiu bastante. Eu vou deixar esse mapa aí para vocês olharem. Lá no norte da África, no Egito e na Argélia de hoje, na Tunísia, foram os países, a região que mais teve cristãos no começo, além da Palestina. No livro de Atos, nós só temos a descrição da expansão de Jerusalém até Roma, porque interessava para Lucas, que é o autor do livro de Atos, mostrar como o evangelho partiu da periferia do evangelho do Império Romano para a capital do Império Romano. Mas isso não quer dizer que o evangelho não se espalhou para outros lugares, outras direções. Na verdade, daqui a pouco eu vou mostrar que muito mais em outras direções do que em direção a Roma. Mas no norte da África moravam o que chamam de pais da igreja, os primeiros teólogos dos séculos 1, 2, 3. Tem uma lista aqui: Orígenes, Clemente, Atanásio, Cirilo, Antônio, Santo Antônio, não é? Pacômio, Tertuliano, Cipriano, Agostinho. Eram teólogos famosos dessa região. Lucas só menciona alguns. Em Lucas 2:10, diz que em Pentecostes havia gente de Cirene participando. Cirene é uma região da Líbia de hoje. Havia um etíope no capítulo 8 de Atos, que era o tesoureiro da rainha da Etiópia, e também em Atos 13, os 5 pastores de Antioquia, um dos quais era Paulo, ou Saulo ainda. O quinto na lista é Níger, quer dizer, Simão Níger era um negro do norte da África. E no ano 430 ainda, Agostinho conseguiu reunir 430 bispos na cidade de Hipona, onde ele morava, na atual Tunísia. Então, essa é a região mais forte do evangelho até o ano 430. Um ano antes, os vândalos, que são uma tribo migrante germânica, passaram pela Espanha e entraram no Marrocos e foram varrendo tudo pela frente até destruir tudo isso aí. Até hoje, vandalismo vem dali, porque os vândalos não deixaram nada inteiro no seu caminho. E depois, também no ano 600 e pouco, a ocupação muçulmana foi dominando o restante dos cristãos dessa região. Ficou só a igreja copta no Egito, que são mais ou menos 10% do Egito até hoje, e a igreja copta da Etiópia. A Etiópia é o primeiro país cristão, e cristão assim, o país todo se dizendo cristão. No ano 360, mais ou menos, 2 missionários do Egito desceram até lá. O rei os convidou, o rei ouviu a pregação deles, e o país todo, a população toda se converteu. Podem ver que até hoje a Etiópia, a maior parte do mapa ali é cristã. O que a lição que fica é que é possível o cristianismo desaparecer de uma região toda, uma região onde ele predominava, o cristianismo desapareceu. Não foi porque esfriou também, e havia questões culturais ali. Os cristãos, a maioria eram de origem romana, e as tribos locais, os berberes e os outros povos da região norte da África, não foram alcançados assim proativamente. Mas o que acabou mesmo foi a perseguição, primeiro pelos vândalos e depois pelos muçulmanos. Então é possível destruir o cristianismo, acabar com o cristianismo numa região, o que se viu ali pela primeira vez. Depois, também mais tarde, no Japão aconteceu também, no Iraque, na Síria, na Turquia já falamos. No Japão, não sei se alguém assistiu o filme Silêncio, com Liam Neeson como principal ator, em que ele mostram 2 padres que foram para o Japão procurar outro padre que tinha, outros 2 que tinham chegado lá antes e desapareceram. E o filme mostra como o cristianismo foi erradicado no Japão. São Francisco Xavier tinha levado o evangelho para lá, muitos se converteram, mas os líderes japoneses conseguiram, os samurais não conseguiram acabar com o cristianismo. Então, essa parte da África. Na parte da Ásia demorou mais, e aqui eu tenho outro mapa para mostrar para vocês. Primeiro, uma citação de um livro que me impressionou bastante, um tempo atrás aí, The New Silk Roads, As Novas Rotas da Seda. Esse autor não é cristão, no livro dele, é um livro grosso,
ele tenta mostrar como o centro de tudo sempre é o Oriente Médio, tudo passa por ali. E vai passar por ali de novo no fim. E várias rotas de produtos, inclusive, começando pela seda. A rota da seda é uma rota que vem desde a China, atravessa o Oriente Médio e vai até a Europa. Ele conta que, enquanto a igreja no Ocidente estava obcecada em discutir diferentes pontos de vista, a igreja no Leste estabeleceu um dos programas missionários mais ambiciosos e de maior alcance da história. Um que, em termos de escala, compara-se com a evangelização posterior nas Américas e na África. O cristianismo expandiu-se rapidamente por novas regiões, sem o poder do poder político por trás. Na Idade Média, havia muito mais cristãos na Ásia do que na Europa. Essa frase aí, essa expressão chama atenção, sem o poder do poder político por trás. Eles foram por conta própria, os missionários foram se expandindo, e aqui tem um mapa que mostra as rotas deles, a rota roxa lá em cima, saindo do Iraque, que era a região com mais cristãos, alguns saindo pelo Golfo Pérsico até na Índia, e alguns descendo pelo Mar Vermelho, como a Etiópia. 5 anos atrás, tive a oportunidade de ir até lá, mostrei a primeira foto ali da moça devota, não é? Eu fui lá em Aksum, no norte da Etiópia, conhecer a terra da rainha de Sabá. Eu descobri que, ouvi falar que a rainha de Sabá estava lá, e então não é que tem lá as ruínas da casa dela, e diz que do outro lado do canal, no Iêmen, do Mar Vermelho, também tem uma casa igual, ela dominava os dois lados. E diz a lenda que foi para Jerusalém, conheceu o rei Salomão, não é? E de lá ela deu o filho dele, que foi ser o primeiro rei da Etiópia. Depois de adulto, ele voltou para Jerusalém, conheceu o pai dele, e de lá ele trouxe a Arca da Aliança, dizem eles. Está lá num templo bem bonitinho, ninguém pode ver, então não tem como comprovar. Mas isso preparou as bases para a pregação do evangelho, que veio bem mais tarde, porque as bases já estavam lançadas. Então, essa região toda ali, nesse mapa, a cor verde são os muçulmanos, a cor rosa, dá para dizer assim, são os budistas, e a cor amarela são os hindus. Uma boa parte se sobrepõe aí. Mas os cristãos se espalharam por toda essa região nos primeiros 1000 anos. As bolinhas vermelhas que tem uma cruz em cima são bispados, são lugares onde tinha bispos. As outras bolinhas são lugares onde havia igrejas importantes, e as bolinhas mais escuras tinham mosteiros importantes. Então, podem ver aí, no sul da Índia, Ceilão, que é Ceilão, e até lá na China, Cantão, Pequim, também não está no mapa, mas os mongóis, mais para o norte ali. Gengis Khan, que começou a sua expansão em 1200 e pouco, conhecia cristãos naquela região ali. No século XI, ainda 1000 anos depois de Cristo, 1/3 dos cristãos do mundo estava na Ásia. Na época do imperador Carlos Magno, no ano 800, quando na Europa passava-se na Idade Média, Idade das Trevas, não é? O bispo de Seleucia, perto de Bagdá, está no mapa aqui, Seleucia, Ctesifon, ele era líder, ou considerado líder de 25% dos cristãos do mundo todo. Havia cristãos desde o Turquestão, está no meio do mapa ali, mais para o norte, até o Iêmen, da Arábia do Sul até o Tibete, até a Índia, até o Sri Lanka. O Iraque superava a Alemanha, a França e a Irlanda com o esplendor das suas igrejas e mosteiros, a sua erudição e espiritualidade. E, de novo, a gente se pergunta como é que isso tudo foi acabar, porque a pujança toda desapareceu, não ficou mais quase nada. O mundo se tornou mais violento, primeiro com as invasões de Gengis Khan, que chegou até a Europa. Naquela época, dizem as pesquisas, foi a primeira vez que a temperatura da Terra diminuiu. O efeito estufa, ao contrário, tanta gente que ele matou, não havia mais nem fogo de lareira para aquecer as casas. E depois vieram as cruzadas, já havia as agressões dos muçulmanos conquistando territórios. E eu assisti esses dias uma série da Espanha, de 1400 e pouco, a Reconquista, até a última pontinha, expulsando os muçulmanos, conquistando Granada e Córdoba, aqueles califados muçulmanos da Espanha. Naquela época, os reis tinham essa impressão de que, para governar um país, a religião tem que ser homogênea. 1492, conquistaram a última pontinha
dos muçulmanos na Espanha e expulsaram os judeus no mesmo ano, porque para poder controlar um país, a religião tinha que ser homogênea. E a mesma coisa faziam os outros, a Índia com o hinduísmo e a Arábia Saudita com o islamismo. Então, quem não se convertia era ou morto ou expulso. E aí muita coisa desapareceu, o evangelho praticamente não existe mais nessa região aí. E aí, só bem mais tarde, 1700 e pouco, começou uma nova expansão do evangelho, começando com os portugueses, as viagens dos exploradores, Henrique, o navegador, descendo pela costa da África, depois os espanhóis, portugueses, ingleses. Os empreendimentos eram comerciais, era para enriquecer, mas missionários iam junto, pegavam carona, não é? Muita gente diz que os missionários aproveitavam a posição de força do governo colonial para também trazer o evangelho, mas mostrei agora há pouco a citação desse autor ali, das Novas Rotas da Seda, mostrando que isso não é o caso. E também tem um autor importante que eu quero mencionar, que é Lamine Sané, um antropólogo famoso, tem mais de, sei lá, dúzia de livros escritos, e ele mostra que, eu vi em Angola também, fiquei lá 10 anos, que os missionários geralmente agiam contra as potências coloniais. Em Angola, o governo impunha o português como única língua para manter a unidade do país. Os missionários traduziam a Bíblia para as línguas locais, contradizendo, assim, contrapondo-se ao governo colonial. E eles também tiveram a sabedoria dada por Deus de adaptar-se à cultura. Por exemplo, o maior povo de Angola é o povo ovimbundo, e o Deus principal para eles é Suco, e os missionários entenderam que a descrição desse Deus combina com o Deus da Bíblia, e puseram nas Bíblias que tem hoje lá, na língua do povo ovimbundo, está lá Suco como Deus, S-U-K-U. Então, os missionários aproveitaram sim as portas abertas, mas eles agiram muitas vezes contra as autoridades coloniais. 1500 e pouco, os portugueses já instalaram o primeiro bispo africano em Angola, e durante mais ou menos 100 anos conseguiram uma boa expansão, mas depois a parte o evangelho foi retrocedendo. Também veio para Uganda, e naquela época, 1880, mas a cada ano força missionária de doenças, especialmente malária, tanto na Nigéria como também nos outros países do centro da África, Uganda. Então, na hora do envio, um grupo de 8 líderes deles disse para a igreja que estava consagrando eles, disse: olha, daqui a um ano de nós 8 vai ter 4, e daqui a 2 anos de 4 vai ter 2, e daqui a 3 anos vai sobrar 1. Então, preparem já o próximo grupo, porque nós não vamos durar muito lá. Foi um tempo terrível para trabalho missionário, e isso freou bastante a expansão. Só mais para frente é que foi possível combater as doenças e avançar com mais rapidez. Então, movimento de missões modernas, a gente tem um gráfico aqui, está dividido em 3 períodos. O primeiro período é chamado de missões litorâneas. Aqui o primeiro nome é William Carey, 1792. Ele foi para a Índia. A história dele é muito interessante. Ele era um sapateiro, mas começou a se informar sobre missões mundiais, pegou um couro de vaca grande, assim, pregou na parede dele, desenhou um mapa mundo nesse couro de vaca. E enquanto ele fazia sapatos, consultava sapatos, ele ficava orando pelos países. Pouca informação que ele tinha, ele orava por aqueles países, que formou um grupo de amigos, e ele disse: eu quero ser enviado para o campo missionário. Enviaram ele. E dali surgiu a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Inglesa, a BMS, Baptist Missionary Society. Antes dele, é bom mencionar que havia já outros grupos de missionários saindo. Os irmãos Morávios são os mais importantes, 1732, 60 anos antes de William Carey. E eles se concentravam mais nos litorais e não tanto nos interiores. Isso foi uma segunda etapa, e aí o nome mais importante é Hudson Taylor, 1865, que disse: não, só no litoral não é suficiente, temos que alcançar também o interior. Ele se vestia de chinês, estava lá na China, né? Se vestia de chinês, deixava só uma trancinha no fim da cabeça aqui, aquela roupa amarela comprida, um chapéu em cima da cabeça,
daqueles bem planos assim, não é? Ele ia para o interior da China. E os missionários disseram, é verdade, o mundo não estava todo alcançado ainda, faltam os interiores. E muitos missionários começaram a ir para o interior. Charles Studi fundou a Missão do Coração da África e foi para a África, e tantos outros. Mas, de novo, tiveram a impressão de que não, o mundo todo já está alcançado, Jesus já pode voltar. Até que alguém descobriu, não, tem muitas etnias, muitos povos não alcançados. O nome aqui mais conhecido é William Cameron Townsend, que fundou a Missão Wycliffe. Vamos traduzir a Bíblia para todos os povos que não têm a Bíblia na sua língua. Ele foi ser missionário na Guatemala, falava espanhol um pouco e falava inglês, claro, mas ao falar com um índio, o índio falou assim, mas você diz que esse teu Deus me ama, mas teu Deus não fala a minha língua. Como é que você pode dizer que Deus me ama? E aí, então, você teve a inspiração de traduzir a Bíblia para esse povo, e dali surgiu um movimento que vai até hoje, que é o movimento dos povos não alcançados. Tem uma conta aí de 3.000 e poucos, 3.400 povos não alcançados. Vários deles são povos não contactados, ninguém está indo lá. Novos povos não alcançados geralmente são os que têm menos de 2% de cristãos, que é um número insuficiente para alcançar o resto. E povos não contactados não têm nem isso, e que alguém precisa ir lá. Essas estatísticas estão no site Joshua Project. Pode pesquisar lá se alguém quiser se aprofundar. Muito bem, então isso é Missões Modernas em Perspectiva, vocês viram ali. No nosso roteiro é a segunda etapa do que eu quero mostrar para vocês. E agora, o que está acontecendo hoje em dia na África? Aqui chegamos ao centro, ao miolo, e não só África, mas eu tive mais tempo na África, 15 anos ao todo, então estou falando mais dali, da minha experiência, depois de falar um pouco mais da Ásia também. Mas é só de 50 anos para cá que tem havido todo um movimento e muito forte de crescimento. Nos últimos 50 anos, essa situação é de um livro de 2020, bem recente, que eu achei aí na internet, comprei, para nos servir de orientação de inspiração aqui. Nos últimos 50 anos, as igrejas cresceram muito e estão muito empenhadas na evangelização, levando as boas novas de esperança, alegria, paz, unidade e harmonia, buscando a transformação da sociedade pelo testemunho vivo dos cristãos. Coitado da Aiciane, estou correndo bastante aqui, né, Aiciane? A intérprete. A liderança hoje é toda africana, o que é muito importante, não são mais os missionários que estão à frente. Muitas denominações são africanas independentes. Geralmente, 80% dos cristãos são de denominações africanas independentes. Formação das realidades sociais por cima de divisões étnicas e políticas, enfatizando a reconciliação. Chave para isso tem sido a tradução da Bíblia, que já para mais de 230 línguas. Das 770 que tem na África, 230 já tem a Bíblia, mas faltam muitas ainda. O uso das narrativas e dos provérbios combina muito bem com a cultura africana, pois toca em questões da vida diária, de como um todo, da vida comunitária, da vida como um todo, da vida comunitária do mundo espiritual. Eu destaquei algumas palavras aqui em termos como mais importantes. Quando eu cheguei em Angola em 1990, a maior denominação do sul de Angola tinha 40 mil membros. 10 anos depois, tinha 100 mil membros. Eles são muito bons e muito focados na evangelização. Em direção a povos não alcançados dentro do país. Em Angola ainda tem alguns grupos de Bushmen, que são os originais mesmo, mais antigos da população africana. E também tem povos pequenos, não alcançados, vocês já viram os Rimbas da televisão, tem uma reportagem recente, e outros mais. Então, os angolanos estão saindo da sua zona de conforto para outros lugares que não tem a igreja, o evangelho ainda. Estão indo para Namíbia, que é o país vizinho, que tem menos evangélicos, país ao sul. Estão indo para São Tomé, que são 2 ilhas perto de Angola. Estão indo para o Congo. Eu fui para Ponta Negra, no Congo, a cidade mais próxima de Angola. Encontrei lá uma igreja forte, grande. O missionário fundador era da outra República do Congo, que são 2 Congos ali. Mas o crescimento todo fruto do trabalho dos angolanos. Então, é um ponto de destaque da missiologia africana hoje, evangelização, a começar com o seu próprio país, mas também indo cada vez mais longe. Os últimos 3 anos atrás, 2018 a 2019, eu passei um ano na Inglaterra. Minha filha mora lá, ela me convidou para passar um tempo com ela, talvez até ficar lá.
não deu certo, e é uma longa história, por que não? Financeiramente, especialmente, com o INSS do Brasil. Mas eu fiquei impressionado com a igreja que a minha filha frequenta lá. É uma igreja que eu tinha na época 3 cultos por domingo, às 10, às 12 e às 18. E na soma total dava mais de 1.000 pessoas. E uma boa parte eram africanos, bem entrosados, bem enturmados, na equipe de louvor, dividindo departamentos, e com toda aquela vibração, com toda a alegria que vem da África. Estando na África, fazendo parênteses aqui, falando um pouco de cultura brasileira, eu tenho ascendentes alemães, para quem não descobriu, posso aqui confessar. Mas eu na África descobri que a ginga do brasileiro, a alegria, a descontração, a informalidade não vem de Portugal e não vem da Alemanha também. A nossa cultura é mais africana do que europeia. Então, isso eu vi também na Inglaterra, naquela igreja lá. Fiquei muito animado. Até hoje eu assisto os cultos dessa igreja de manhã, às 6:30 da manhã, porque o nosso horário do Brasil são 4 horas de diferença, agora são 3, então 7:30 da manhã, eu assisto os cultos lá da Inglaterra. Conversei uma vez com o presidente da Convenção Batista da Inglaterra. Perguntei para ele quantos membros tem a maior igreja. Ele disse que a maior igreja tem 250 membros, mas a maior igreja de pessoal de Gana tem 800 membros, todos da Convenção Batista. Mas Gana é um dos países que mais tem enviado missionários para outros lugares. 70% dos habitantes de Gana são cristãos e eles têm ido para outros lugares como estudantes, como profissionais, mas também com o chamado missionário. Então, esse ponto primeiro aí da evangelização é um destaque da missiologia africana. A segunda palavra que eu destaquei ali é enculturação. Até muito recentemente, até 50 anos atrás, os missionários dirigiam as denominações. A maior igreja evangélica de Angola é metodista. O primeiro bispo angolano foi eleito 30 anos atrás, ou talvez 35 agora. Então, de lá para cá, houve uma mudança muito grande em termos de enculturação. E o evangelho tem isso. O evangelho não é uma religião como a muçulmana ou a hindu, que tem um país de origem que até hoje controla o que acontece nessa religião. Pelos movimentos, a partir da Palestina para todas as direções, e a conquista da Palestina depois pelos países vizinhos, pelos povos vizinhos, o cristianismo fica uma religião sem pátria, necessariamente, o que dá para nós uma liberdade muito maior de nos adaptarmos às novas culturas. Então, o evangelho vai se enculturando e é um destaque hoje em dia na África e na Ásia, da igreja procurando transformar as realidades sociais dentro do contexto, vivendo a igreja como a família de Deus na terra, por cima de divisões étnicas e políticas. E aí vem a terceira palavra, que é reconciliação. Na África tem 770 etnias diferentes. Cada país desses tem uma dúzia de etnias diferentes, porque as fronteiras são resultado do tempo colonial. E havia muita rivalidade entre essas etnias, e aí um desafio grande para a igreja é enfatizar a reconciliação. E é um desafio grande mesmo. Jesus já começou com isso, não é? Jesus chamou Mateus, que era um coletor de impostos que colaborava com a potência colonial romana, e Jesus também chamou Simão o Zelote, que era um guerrilheiro que atacava os romanos da potência colonial. E daí a pergunta é o que acontece quando dois inimigos se convertem? Tem que haver reconciliação. Então, esse é o terceiro desafio aí. A última palavra que está nessa citação fala do mundo espiritual, e é importante que a gente saiba que na África, especialmente, mas na Ásia também, tudo tem a ver com o mundo espiritual, tudo tem a ver com os espíritos. Qualquer coisa que acontece com a gente tem a ver com espíritos. Eu fiz amizade em Angola com um jovem que tinha, assim, nadando no rio, pulando da rocha, de uma pedra alta para dentro do rio, bateu uma pedra e lesionou a coluna, ficou tetraplégico. Foi para o hospital, na época, uma missionária brasileira, Tonica, que ia frequentemente ao hospital evangelizar os doentes, falou de Jesus para ele, tinha 16 anos, ele se converteu, e depois escreveu um livro chamado Da Tragédia para Cristo. Ele conta que a mãe sempre vinha visitá-lo no hospital, até que um dia a mãe não veio mais. E aí
demorou para ele ser informado, mas a mãe tinha sido atropelada a caminho do hospital e morreu. Ele não ficou sabendo logo, mas lá na casa dele a família se reuniu, porque eles entenderam que uma desgraça já é muito, mas duas alguém fez. Ou um espírito de alguém falecido, ou uma pessoa viva. Então, chamaram Kimbanda, que é um adivinho, e ele reuniu com a família e teve a tarefa de adivinhar quem é que fez isso. E aí eu sei tenho muitas histórias para contar, igual a essa, que é de primeira mão, não é? Para mostrar como tudo tem a ver com espíritos. E muitas vezes o missionário ocidental, nós, não é? Cometemos um erro de pregar o evangelho muito intelectual, muito cerebral, e não ligarmos para esse aspecto espiritual. E aí o povo se converte, mas converte só a cabeça. E na hora que vem a dificuldade, eles vão apelar para os espíritos, porque os espíritos estão ali mais presentes na vida deles. Um autor americano chamado Paul Hibbert escreve sobre o buraco que ficou no meio, the missing middle em inglês. Ficou um buraco no meio, a gente prega o evangelho só para a cabeça, mas não, de fato não está ajudando as pessoas. Tem que levar o evangelho de um Deus que responde orações, um Deus que de fato faz diferença na vida deles. Então, isso tudo tem a ver com missiologia africana. Se tiverem perguntas, vão anotando, porque esse é o ponto central da minha palestra de hoje. Beleza? Uma palavra africana muito importante é o Ubuntu, que fala de unidade. Eu sou o que sou por causa do que nós somos. Na África e na Ásia não tem pessoas isoladas. Tudo acontece em sociedade. Todas as decisões dependem dos juntos. Se alguém quer casar, tem que reunir a família, dele e dela, para fazer um contrato entre duas famílias. Se não tem mais os pais, chama o irmão mais velho, porque ele é que vai ajudar a tomar a decisão. E aí um exemplo disso é o almoço comunitário. Qualquer festa que a gente vai, e ali é uma festa de igreja, não é? Tem um almoço comunitário. Nós aí que somos estrangeiros ganhamos uma colher, mas no meio está um panela de arroz com um frango em cima, um peixe em cima, e cada um tem uma fatia imaginária na sua frente que ele pode comer. Uma pimentinha num canto que ele pode misturar se quiser. E eles comem com a mão direita sempre. A gente tem uma colher para não ficar assim tão difícil para a gente. Os dois rapazes, o do meio é médico, o da esquerda é pastor. E do lado direito estamos nós três missionários. Um exemplo de como a unidade, a sociedade é mais importante que o indivíduo. Tudo tem que funcionar em sociedade. Muito bem. Antes de passarmos para a Ásia, alguns exemplos de países africanos que têm sido muito missionários. O mais antigo é a África do Sul. Os brancos africanos são de origem holandesa, muito crentes desde o começo. David Livingstone saiu dali para a África e outros mais, muitos saíram dali como missionários. Depois que começou o apartheid, em 1948, as fronteiras se fecharam e eles não puderam mais fazer isso. Mas dali vem David Bosch, que escreveu o livro Missão Transformadora, que é, assim, hoje em dia, a Bíblia da missiologia, o livro mais importante da teologia de missão, David Bosch. Um país de destaque é Gana, que eu já mencionei, e o maior país de destaque é a Nigéria. Eu tenho alguns dados aqui. A Redeemed Christian Church of God foi fundada em 1952 na Nigéria, chegou no Reino Unido, na Inglaterra, em Londres, em 1993, e desde lá já fundou 865 igrejas na Inglaterra, num total de 72 mil membros. O entusiasmo centrado em Deus e no Evangelho, a disposição para ajudar e servir, contagia as pessoas. Essa denominação na Nigéria, quando faz vigília, reúne 500 mil pessoas, somando as suas igrejas todas. Redeemed Christian Church of God. Tem um movimento de mobilização missionária na Nigéria que planeja enviar 50 mil missionários nos próximos 15 anos, contando a partir do ano 2020 até 2035, eles querem enviar 50 mil missionários. Calvary Ministries, também Nigéria, desenvolveu uma estratégia de envio em missão sem dinheiro. Como Zinzendorf, como a missão dos Morávios, em 1732, eles preparam os missionários com profissão para que eles vão só como profissionais para outros países para pregar o evangelho.
Isso tudo a partir de 1990, são 30 anos que começaram esses movimentos transculturais a partir desses países, primeiro de língua inglesa, Gana, Nigéria e outros, e também agora de países de língua francesa. Pensando primeiro nos países mais próximos, ou nos povos dentro do próprio país, e agora também chegando na Europa, especialmente, e também na América. Aqui no Brasil também já tem muitos deles. Vou voltar a esse assunto daqui a pouco. Também na Ásia, o evangelho tem se espalhado bastante, em todas as regiões. Os missionários já são locais e não mais estrangeiros. As igrejas têm estrutura, estilo e liderança asiáticas. São vietnamitas que vão para Laos e Camboja, países vizinhos ali. São nepaleses que vão para a Índia. Poucos são enviados conforme a estratégia ocidental, assim, de envios sustentados à distância. Geralmente são autossustentados. Um exemplo, a Convenção Batista tem um trabalho missionário em Cabo Verde. O nosso missionário lá, ele pensou, bom, na China dizem que 10% dos chineses são cristãos, aqui está cheio de chineses, mais ou menos 3 mil. Também devia ter 10% de cristãos nos chineses que estão aqui em Cabo Verde. Então ele começou a procurar nas vagas lojas dos chineses e um dia ele encontrou uma senhora atrás do caixa lendo a Bíblia. E ele perguntou para ela, tem mais alguns que nem você? E ela disse, olha, eu conheço mais meia dúzia. E ele começou uma igreja que agora tem mais ou menos 30 pessoas chineses lá em Cabo Verde. Aí a procura de um pastor para essa igreja, porque ele não fala chinês, ele só fala crioulo e português. Contactou o nosso pessoal na China e o pessoal da China respondeu, oh, nós temos 2 aqui, é só arranjar para eles um emprego que eles vêm aí pastorear essa igreja. Então, é assim que funciona hoje em dia. Pessoas que têm chamado missionário, têm vocação e vão para outro lugar para serem pastores, sem largar a sua profissão. Na Ásia, os únicos países em que não é possível fazer cultos públicos são a Arábia Saudita e as Maldivas, as ilhas Maldivas, que são paradisíacas. O pessoal vai lá para tirar férias nas praias, mas é proibido fazer reuniões cristãs. Nos outros países tem igrejas, em todos eles, grandes e pequenas, às vezes subterrâneas, clandestinas, mas estão lá. 8% dos cristãos do mundo hoje vivem na Ásia, e muitos têm visão missionária. Quero destacar 3 países aqui. Uma é a China. A China recebeu muitos missionários desde Hudson Taylor, em 1865, mas aí, em 1949, com Mao Tse-tung e os comunistas tomando o poder, até 1951, 2 anos depois, eles expulsaram todos os missionários e prenderam muitos cristãos em prisões. Havia, na época, mais ou menos 1% de cristãos. Esse percentual diminuiu. Em 1966 até 76, foram 10 anos de Revolução Cultural, em que Mao pegou mais pesado e massacrou muitos, imprisionou muitos, pois os cristãos todos sob pressão, já sem ajuda de fora, só eles mesmos. Hoje em dia, são mais ou menos 7%, isso eu peguei na enciclopédia com dados recentes, 7% dos chineses são cristãos. Isso é muita gente, são mais ou menos 100 milhões de pessoas. E eu tenho dito que o desafio para nós brasileiros, não é? Não cristãos, pensando em evangélicos especialmente. Os 2 primeiros são Estados Unidos e China. Mas os americanos não são mais bem-vindos em todo lugar e os chineses não podem sair. Então, a bola está conosco, não é? É nossa vez de sermos missionários. Mas os chineses têm um plano e um desafio que eles chamam de volta para Jerusalém. Assim como o evangelho chegou para eles de Jerusalém, pela Rota da Seda, eles querem levar o evangelho de volta para Jerusalém, evangelizando os povos pelo caminho. Os turcomenos e os kirguizes e os uzbeques, até chegar de volta em Jerusalém. Então, isso é a China. E outro país de destaque da Ásia é, obviamente, a Coreia. A Coreia tem 28 mil missionários em 170 países. É um número muito grande, é o segundo país do mundo que mais envia missionários, que mais tem missionários no campo. Dizem que o Brasil já tem mais que isso, mas a última pesquisa da AMTB diz que são 19 mil, então ainda falta bastante para a gente. A Coreia teve um avivamento em 1907, mas depois veio a conquista japonesa, ocupação japonesa, até 1945. E em 45, a maior parte dos cristãos estavam na Coreia do Norte, onde hoje não sabe nem ninguém de fato convertido. Foram todos oprimidos e muitos fugiram para a Coreia do Sul, depois da Guerra da Coreia, em 1953.
Em 58, Paulo Yong-cho fundou a Igreja do Evangelho Pleno, que hoje tem 1 milhão de membros. Então, muitos missionários saíram dali, mas a maior denominação é a presbiteriana, que tem, eu vi esse número esses dias em algum lugar, alguns milhares de igrejas locais. A partir de 1970, década de 70, eles começaram a sair do mundo, enviando missionários. Paulo, que tem 194 missionários enviados transculturais, não é? A informação é bem quente de um amigo meu que é coreano, missionário no Japão, e ele é dessa missão. Dos 494, 34 estão na Europa, 49 na América, 26 no Oriente, 118 na África e 227 na Ásia mesmo. Então, 46%, quase a metade estão na Ásia e o restante está em todos os outros continentes. Então, os coreanos têm aceito essa tarefa, que não é fácil para eles. Não é que nem o Brasil, que é uma grande mistura cultural. Nós somos um caldeirão de culturas diferentes. Aprender uma outra língua. E mesmo assim, eles estão saindo. Eles estão abrindo escolas, abrindo hospitais, cuidando da saúde, cuidando da educação, plantando igrejas. Então, isso aí são testemunhos bonitos da China e da Coreia, também do Nepal, mas por mais estranho que pareça, um país que a gente acha que tem que receber missionários e envia, o Vietnã também, não é? Coisas bonitas estão acontecendo. O terceiro país é as Filipinas, mas esse eu vou mencionar daqui a pouco mais para frente. Tarefas e desafios para esses missionários africanos. Eu pus aqui, anotei 6 tarefas e desafios. Primeiro é o discipulado, para ficarem firmes na fé, diante das tentações da cultura. A evangelização é o primeiro passo, e está acontecendo assim, que nem fogo de palha no canto, que nem as queimadas do cerrado, mas depois tem que aprofundar. Então, esse é o desafio para poderem ficar firmes na fé. O segundo item vem junto, sexualidade e também dinheiro. Dinheiro põe a culpa em nós missionários, eu tive lá 10 anos, não é? O missionário que é financiado de fora, ele não fala de dinheiro. Mesmo no Brasil, a gente nunca fala de dinheiro, não é? A gente tem complexo com isso. E eu aprendi que na Bíblia, dos assuntos que Jesus mais trabalhou, quando ensinava o povo, não é saúde, não é fazendo curas, não é família, não é oração. O assunto que Jesus mais trabalhou foi dinheiro. E 2.400 versículos que falam de dinheiro e só 500 que falam de oração. O que é mais importante? A gente pode dizer que é oração, mas o dinheiro é um problema. Temos que falar mais sobre ele. Então, hoje, quem me convida para pregar, saiba que eu vou falar sobre dinheiro, porque é o assunto mais importante que Jesus trabalhou. Sexualidade também é muito importante. Na África, a mulher só tem valor se ela tem um filho, não interessa se está casada ou não. As missionárias solteiras nossas, todo mundo perguntava onde é que estão os teus filhos, porque não se aceita uma mulher sem filhos. Então, isso, e a poligamia vem junto, não é? Para a gente trazer a Bíblia para dentro disso, não é fácil. E o sincretismo, renúncia às obras das trevas, o sincretismo é o terceiro desafio. Uma pesquisa por um jornal brasileiro, Folha de São Paulo, descobriu que na África do Sul 80% se dizem cristãos, mas 79% já consultou um sangoma, que é um feiticeiro. Então, que cristianismo é esse, não é? Se as pessoas acendem vela para todos os santos, procuram ajuda também do outro lado. Mais 3 desafios: formação de líderes para esse povo aí. Não pode mais depender de missionários, nem devem. Os próprios líderes deles têm que ser treinados. E aí, alguns testemunhos importantes. Junto tem um missionário que está em Moçambique, dando aulas num instituto bíblico lá, e ele fez uma pesquisa. E ele viu que estavam se formando nesse instituto bíblico, ninguém virava pastor. Queriam aprender mais da Bíblia, mas não viravam pastores. E os pastores, a maioria não tinha curso. Então ele começou um curso à distância. Imaginem um país que não tem a internet que a gente tem no Brasil, que já não é grande coisa, com telefone, com livros, com telefonema semanal, perguntando como é que está indo. Ele começou um curso à distância e está indo muito bem. Então, legal de ver isso. Outro desafio é a contextualização. A identidade cultural como africanos e asiáticos. Eu fiquei assim impressionado na África, e também deve ser igual na Ásia, de ver o orgulho nacional que as pessoas já têm. Esse país aqui é nosso. Já na hora de tirar o visto e na hora de você entrar no controle de passaportes, você tem bem clara
nítida essa noção. Esse país aqui é nosso e você só entra porque a gente deixa. Então, isso pode parecer ruim para o missionário, mas para eles é muito importante que eles não dependem de uma identidade cultural estrangeira. Na República da Guiné, nós passamos para eles um curso autodidático sobre a fé cristã, cristianismo, Bíblia, e eu fui lá na primeira formatura. Perguntei para os alunos o que eles mais gostaram do curso que eles fizeram sobre cristianismo. E ali eu achei muito legal que um deles respondeu assim que o que ele mais gostou foi descobrir que o cristianismo não foi inventado pelos americanos. Quando Jesus veio para a Terra, a Europa era mato e a América não existia. Ele ficou muito feliz de saber que o cristianismo não é uma invenção americana, mas teve origem na Ásia, Palestina fica na Ásia, e teve um ponto forte na África. Então, essa identidade cultural, essa contextualização é uma coisa que está em andamento atualmente, muito, muito bonito de ver. Em terceiro lugar, obviamente, ali vem combate à pobreza e à injustiça social. Há grandes contrastes entre ricos e pobres na África e na Ásia, e há muito a se fazer nessa área ali. Muito bem, até aqui são os desafios e as tarefas. Eu quero mostrar mais 3 slides para vocês dos desafios que ficam para a gente hoje, pensando agora em nós aqui no Brasil. Esse mapa mostra onde estão os povos não alcançados. E não exatamente os povos, mas as populações não alcançadas. As cores ali no quadrinho à direita em cima mostram menos de 1 milhão, depois 1 a 10 milhões, 10 a 25 milhões, 25 a 75, o maior grupo são mais de 1 bilhão de pessoas, e esse é a Índia, mais de 1 bilhão de pessoas não alcançadas. Então, se você procura a América, é só uma tripa aqui do lado esquerdo. Se você procura a Europa, é só um sanduichinho ali, quase não se vê. A África ainda tem um pouco mais, mas a maior parte dos grupos das pessoas não alcançadas estão na Ásia. Então, esse desafio permanece. Só na Índia são mais de 1.000 povos não alcançados, que deve ser o nosso desafio. O importante para a gente saber é que, já falei isso antes, vou repetir, já tem igrejas em tudo que é lugar, também na Ásia. E quando nós ocidentais, vou dizer assim, vamos para lá como missionários, não é mais para a gente inventar a roda, não é mais para a gente ser protagonista e tomar frente. É para a gente procurar um grupo que já existe e trabalhar com eles. Fortalecê-los, treiná-los talvez melhor, mas deixar eles ir na frente, a gente fica na retaguarda. A ordem já não é ide, não é? O ide de Marcos 16 mudou, agora é vinde. E a Nalzira, que estava na plenária agora há pouco, ela sempre fala assim: Deus não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Jesus está chamando. Vem cá que eu já estou lá. Vem me ajudar. Vinde e não mais ide. E ajudem quem já está lá. O protagonismo tem que estar na mão dos nacionais. Outro slide interessante é esse aqui, ó. Não se assustem. Essas flechinhas todas aí parecem uma maçaroca de fios, não é? Mas é muito interessante o que vocês estão vendo aí. A linha do meio, França, Itália, Alemanha, Israel, Sudão, Catar, etc., até o Japão, são os países que mais recebem trabalhadores migrantes. E ali de cima, Brasil, Romênia, Estados Unidos, Ucrânia, China, Egito, até na Coreia, são os países que mais enviam trabalhadores migrantes. Muitos deles refugiados que passam pela fronteira do México, muitos que conseguem emprego lá. Lá em cima, o país que mais envia gente para fora é as Filipinas. Eles estão em tudo que é lugar aí, podem ver a seta deles, a maior parte é a Arábia Saudita. Mas muitos países aí da região ali também têm, Emirados Árabes, têm filipinos trabalhando. Na linha de baixo estão os países que enviam menos gente, mas tem bastante aí, Gana, Nigéria, Etiópia, Peru, Moldávia, etc. E tal. Então, esse mapa é interessante, e vocês querem anotar alguns números. Atualmente são mais ou menos 240 milhões de trabalhadores estrangeiros que procuram sobreviver em outros lugares. O Brasil é o 10º país com mais gente lá fora. Destes 240 milhões, 3 milhões são evangélicos. 3 milhões são evangélicos. E se nós pudermos preparar esse pessoal que está indo procurar emprego lá fora, para que lá fora sejam pequenos missionários, a gente vai ter muito mais
missionários do que os 150 mil, mais ou menos, que tem atualmente no mundo evangélicos. Então, está aí um desafio legal de treinar missionários que vão lá fora procurar emprego. Não sei se vocês, na sua igreja local, cada um de vocês, tem alguém que está fora. A PIB de Curitiba tem vários que estão em outros países e a gente tem tentado equipá-los para lá serem, bem lugar, bons crentes. Em algum lugar ele não pode falar muito do cristianismo, mas ele pode dar o seu testemunho de vida. Tem um curso online muito bom para isso, que chama Perspectivas. Anote aí, Perspectivas. É um curso online muito bom para treinar esses trabalhadores migrantes que vão para outros países ganhar a vida e se sustentar. E desses 240 milhões de estrangeiros que estão trabalhando em outros países, muitos estão aqui no Brasil. Você vai encontrar senegaleses em Tapejara, no Rio Grande. Você vai encontrar na Praça da Sé ou no Lago do Brás, lá em São Paulo, assim, de tudo que é etnia africana. Então, esse pessoal, uma vez eu fui para Toronto, no Canadá, em Toronto tem 80 etnias diferentes. Esse pessoal está a um toque de WhatsApp da sua parentada na sua terra natal. Se você levar um desses a Cristo e ajudar ele a contactar os seus parentes, você vai estar fazendo trabalho missionário lá na África e na Ásia, sem estar lá. Então, esse é o segundo desafio que eu quero colocar para vocês. Treinar nossos colegas que vão para fora do Brasil e alcançar os estrangeiros que estão aqui entre nós. Um desafio legal aí para você. Um terceiro desafio que eu quero colocar para vocês é o que a gente chama de missão empresarial. Eu espero que vocês já tenham ouvido disso. Tem várias traduções desse termo, em inglês é business as mission. Alguns falam empresas de negócios ou missão com a empresa, alguma coisa assim. Mas a ideia é que, eu anotei algumas frases ali, em contextos pioneiros, o missionário não consegue justificar o que ele faz. Ele tem dinheiro, carro e casa, mas não trabalha. Se isso significa ser cristão, também quero. E aí você tem muitos problemas financeiros, porque eles aprendem sobre finanças. Ou então, de onde é que vem o seu dinheiro? Ah, minha igreja me sustenta, aí as portas se fecham, você é um imperialista. E tem várias outras conclusões que eu fui tirando. Os países que mais precisam de missionários não deixam entrar missionários, entre aspas. Mas empresários e profissionais sempre são bem-vindos, mesmo sendo cristãos. Por quê? Porque trazem capital, vão gerar empregos, vão investir na tecnologia, trazer desenvolvimento, atenuar tensões sociais com creche, com clínicas, etc. Eu descobri, de experiência própria, que filantropia não ajuda. Paternalismo não ajuda, assistencialismo não ajuda. Não gera gratidão, gera ganância. No máximo, gera crentes de arroz. O que é isso? Os americanos descobriram isso na China. Enquanto dá arroz, eles vêm para o culto. E aqui no Brasil também. Enquanto você buscar eles com o teu carro, eles vêm para o culto. O dia que você deixar de buscar, eles não vêm mais. Então, filantropia não ajuda. É preciso capacitação. E o que eu destaquei antes, a África e a Ásia tem muito a ver com relacionamento, amizade. Fico um pouco constrangido de falar isso, mas lá na África vocês podiam me ver andando de mãos dadas com outro rapaz. E eu demorei a entender como é que isso funciona. Em Angola fala português, como nós aqui. Mas às vezes eles usam você, às vezes usam tu. Como é que eu vou saber quando usar o quê? Eu descobri que o tu, vocês é para pessoas em geral. O tu é para os amigos íntimos. E com isso você anda de mãos dadas pela rua. Então, está aí o desafio de você fazer amizade com as pessoas. Isso, então, é missão empresarial. E o desafio para hoje é, se nós queremos enviar missionários para os países que mais precisam, temos que enviar empresários que vão lá abrir o seu negócio e enviar profissionais que têm vocação missionária, mas que lá vão viver em contexto com os seus colegas de trabalho de empresa. Por que Paulo fazia tendas? A gente pode brincar, não é? É porque o cartão de crédito quebrou, estava vencido, ou porque não tinha ATM perto, não tinha como mandar sustento. Mas não era por isso não que ele fazia tendas, é porque ele queria ser um cristão normal. Ele queria mostrar para aqueles crentes como é que vive um cristão. Então, esses são os 3 desafios para a gente aqui no Brasil, pensando em enviar missionários para a Ásia e para a África. Muito bem, da minha parte é até aqui. Eu vou parar de compartilhar. Vou abrir para perguntas. Vou deixar vocês bem à vontade. Os meus
ajudantes aí, o Luiz Henrique e o Calil, anotaram alguma coisa, então, por favor, sintam-se à vontade para fazer perguntas. O que eu puder, eu vou responder e vamos até 21h15. Isso, pastor. Gente, boa noite. Aqui quem fala é o pastor Luiz Henrique. Me apresento aqui para vocês. Estou como voluntário de missões mundiais aqui no congresso da ABIBET, tá bom? E nós anotamos, pastor, que duas perguntas, né, que apareceram aqui. O André, ele está perguntando sobre o contexto das denominações africanas. Ele diz assim: as denominações que enfatizam a prosperidade são maioria na África? Eu tenho que responder que sim, como no Brasil também. No Brasil, 80% dos evangélicos são pentecostais e uma boa parte, a maior parte são neopentecostais. Na África também é assim. E com alguns desvios de rota, como também se encontra no Brasil. Um caso de Nigéria, que uma igreja grande construiu um prédio para hospedar visitantes de outros países, um prédio planejado para 5 andares, mas fizeram 7. E quando encheu, caiu, matou mais de 100 pessoas, muitos sul-africanos. Então, é muito forte lá. Mas isso, com o tempo, está se depurando. E os números que eu citei da Nigéria, mas que estão fazendo um bom trabalho missionário. Então, a resposta é sim, mas com qualificação. Pronto. Temos uma outra pergunta aqui também do Eliakim. Ele perguntou sobre, na verdade, um termo da antropologia, né? A enculturação, que é essa capacidade de absorver a cultura, né? E aí ele diz qual a importância da enculturação para a cultura africana. Acredito que pensando no missionário que não é da cultura africana e esse processo da enculturação para ele emergir dentro desse campo missionário. Eu posso falar de experiência própria, em qualquer lugar que a gente vai, desculpe, tem que comer, sempre tem uma coisa pronta para comer. E nem sempre é o que você gosta, mas não comer é desfeito. Então, para a gente nem sempre foi fácil comer o que a gente não conhecia, e eu sou daqueles que só gosta de comer o que eu conheço. A minha esposa gosta de provar coisa diferente. Agora, os africanos estão tendo a mesma experiência, vão para outros países e tem que comer o que tem lá. Eu tenho ouvido o testemunho deles reclamando que a comida lá não serve, mas eles também têm que se enculturar. Se você não se encultura, você não está testemunhando que o evangelho se encultura. Parece que o evangelho é uma coisa estrangeira. Tem que se enculturar, sim. E a comida é o melhor exemplo disso. Mas... Benção, pastor. Apareceram outras perguntas aqui, mas a gente realmente, né, agradece a participação de todo mundo. Aqui do Milton. Vou só responder mais uma do Milton aqui. Pode. Se é possível, em outro país, gerar sustento próprio e evangelizar. Para mim, isso é muito importante. Tem agências especializadas nisso hoje em dia, diversas, e a ideia é que você esteja inserido numa empresa, convivendo com eles lá. Sem abrir muita boca, mas mostrando que você tem uma vida diferente. Eles vão começar a perguntar e vão começar a convidar você para lugares fora do ambiente de trabalho, você contar um pouco mais para eles. Então, eu quero desafiar vocês a fazer isso mesmo. É muito mais prático do que você só falar de boca. Eu sei porque em Angola eu fui a primeira vez por 2 anos, na segunda vez eu fui por 8 anos para abrir uma distribuição de literatura. Uma distribuidora, uma editora e livrarias. Abri mais de 20 livrarias em Angola e, de repente, eu era visto como empresário e não como pastor. E a diferença é muito grande. Eu sou bem recebido em tudo que é lugar, porque o empresário é o cara da grana. Então, me respeitavam muito mais do que só como pastor, professor de seminário. Você se insere mais fácil na sociedade em qualquer nível que você esteja. Então, está aí o desafio colocado. Eu preciso me despedir, daqui a pouco começa a próxima oficina. Então, vou só passar para vocês os meus contatos. Posso ainda, Luiz Henrique? Pode, querido. Aproveita, por favor. Já quero aqui, em nome de todos os participantes, agradecer a qualidade da sua oficina, o esforço. E, por favor, pastor, suas palavras e considerações finais. Então, as palavras e considerações finais estão aqui. Dá para ver? Eu sou Hans, ela é Úrsula, estamos hoje aposentados, dá para ver na foto ali, não é? Eu não tive um feedback. Luiz Henrique está conseguindo ver a foto? Estamos sim, pastor. Estamos sim, pastor. Então tá bom.
Tenho 4 filhos, 2 netos, sou pastor, tradutor, editor, etc. e tal, moro em Londrina. Aí está um livro que nós escrevemos sobre os 10 anos em Angola, está na editoradescoberta.com.br, chama A Casa, para saber por quê. Tem que comprar o livro, não é essa casa aí que a gente morou, é só uma foto ilustrativa. E os nossos contatos ali, Instagram, YouTube, Hanso do Fux, e-mail, é o mesmo nome completo, hansodofux@hotmail.com, o WhatsApp, telefone 9999-61804, Londrina. Bem, as palavras finais, nós somos do sul global, nós somos daquele continente, como África e Ásia, onde o Evangelho está crescendo. Nós temos o desafio de nós desenvolvermos nossa própria teologia, não só comprarmos livros lá de fora, mas escrevemos nossos próprios livros sobre teologia no nosso contexto. Nós podemos nos alegrar com o que acontece lá nos outros continentes e com os que a gente encontra por aí, irmanados na mesma fé, igrejas de todos os tipos. Eu me sinto muito bem em qualquer lugar que eu tenho ido encontrar os crentes de outros lugares. Então, Deus abençoe vocês, aceitem os 3 desafios aí, que eu coloquei por fim: povos não alcançados, trabalhadores migrantes em outros países e a missão empresarial. Veja aí onde é que você se encaixa. Deus abençoe vocês. Como diz a África, estamos juntos.